sobre Jesus e a palavra de Deus, algo que tem marcado muito, pelo menos a tônica das mensagens que você... Não, pode ser. Jesus nos deu aqui de oportunidade, eu falo muito sobre essa questão do nosso relacionamento com Deus. Não sei se vocês têm percebido isso. E é algo que Jesus tem falado muito ao meu coração ao longo desses meses, e que é uma tônica que eu acredito que é importante a gente relembrar, pelo fato de no momento que nós estamos vivendo na igreja, na área evangélica brasileira, é um pouco dessa perda de contato com Deus e perda com a intimidade, da intimidade nossa com Deus. Isso acaba levando a gente para caminhos que talvez não sejam os melhores caminhos. E a gente acaba se esquecendo do principal. E continuando nessas reflexões, eu queria que você estivesse abrindo a Bíblia, se você estiver achar aqui também, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21. É a partir do versículo 1, mas eu vou querer primeiro ler. Cadê o versículo? Tá. Quero começar. Isso, pelo 37 primeiro, pode ser? Lucas, primeiro pelo 37, 38, depois a gente lê do 1 a 4. Pode ser? Vocês acharam? Quem achou aí diz amém. Amém. Lá no versículo 37 disse assim: E de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte chamado Oliveiras. Eu preciso tirar o fone, eu não tenho dificuldade de falar isso. Pronto. E de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele no templo de manhã cedo para o ouvir. Então vamos lá. De dia ele ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele no templo de manhã cedo para o ouvir. Aí o texto mesmo, que a gente vai meditar, está no 21 a partir do versículo 1. E diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos estes, esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram ou lançaram para as ofertas de Deus do que lhe sobrejava, do que sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deitou ou doou todo o sustento que tinha. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça, por favor. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa noite, pela atuação da palavra. Pai, nós queremos agora, Senhor, te pedir, Senhor, que o Senhor venha retirar de nós, Deus, tudo aquilo que não vem da tua parte, tudo aquilo que possa atrapalhar, Senhor, a gente ouvir, Senhor, tua doce voz. Seja que venha roubar, tentar roubar, Senhor, a tua palavra, que ela puder, em nome de Jesus. Que os nossos ouvidos estejam atentos, que os nossos corações estejam abertos e quebrantados, e que teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, em nosso meio para falar, Senhor. Fala conosco, Senhor. Senhor, tem misericórdia da minha vida e me usa como instrumento teu, Senhor. Que eu não fale, mas que tu fales através da minha vida, Senhor. Que tu me uses, Senhor, como instrumento da tua poderosa mão. E quem não ouvir, Senhor, saiba, Senhor, reconhecer a tua doce voz, Senhor. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos lá, queridos. Voltando à ideia, por que eu estou falando desse texto famoso novamente da viúva, né? Que deu uma oferta pequena, mas que Jesus reconheceu como uma maior oferta? Porque esse texto aqui tem muitas camadas, mas muitas camadas, muitas mesmo. E vou tentar hoje, vamos ver se a gente consegue abarcar todas as camadas que esse texto aqui, dessa cena, né, que Jesus presenciou e o que Jesus disse, que ele fala conosco. Primeiro, vamos tentar entender o cenário, tá? O cenário é o ministério de Jesus já próximo do seu fim, ele em Jerusalém, já perto, um pouco antes dele ser preso e morto pelas autoridades judaicas, ele já estava em Jerusalém exercendo o ministério. E como é que ele fazia? Como todo tipo de mestre
o rabino, que era da época, eles se dirigiam ao templo para poder ensinar as pessoas. Era assim que funcionava. O templo de Herodes, que é o segundo templo, mas na verdade é o terceiro, tecnicamente é o terceiro, porque é o segundo templo reformado. O primeiro templo de Salomão foi destruído, só recapitulando. Depois ele foi reconstruído no período de Esdras e Neemias, e Ageu, Zacarias, e depois ele foi reformado por Herodes. E na reforma que Herodes fez, ele fez uma área chamada pátio externo. Então assim, o pátio externo era uma área que qualquer pessoa podia frequentar. Na verdade ela não era parte do templo, tá? Era a parte de fora do templo. O templo é aquilo que a gente vê até para as lojas maçônicas imitam, né? Aquele formato de um caixote que tem o átrio externo, tem todas as partes, tal, tem o Santo dos Santos. No templo só podiam entrar na parte interna do templo, né, que é a parte de fora onde fazia o sacrifício, homens judeus, né? E na parte interna, dentro mesmo, nas câmaras, só podiam entrar os sacerdotes. E dentro do Santo dos Santos, que era o lugar santíssimo, só o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia do Yom Kippur. E os homens que eram gentios, ou as pessoas que não eram judias, onde eles podiam frequentar? E por isso que Herodes criou a parte externa e a parte de fora do templo. Pois bem, nesse lugar fora, que é um pátio, imagina como se fosse, pegar um exemplo que a gente tem aqui em São Paulo, vai, Templo de Salomão lá da Universal, que parece uma réplica do templo. Aí o quarteirão de fora era considerado a parte externa do templo, e era murado. Pois bem, no quarteirão e fora era onde os mestres e os rabinos, eles ensinavam os seus discípulos. E aqui a Bíblia vai dizer que Jesus, nesse período, todo dia pela manhã, ele se dirigia ao templo, provavelmente nessa parte externa, e ali ele começava a ensinar o povo. E terminado o dia, ou terminado o período de ensino dele, ele se retirava no Monte das Oliveiras. Só para vocês terem uma ideia assim, de geografia, de graças a Deus, ele deu a oportunidade de eu conhecer lá Israel. O Monte das Oliveiras, ele fica de frente para a cidade, assim, de frente para o templo. Então, assim, é uma caminhada, mas é relativamente perto, 1,5 km saindo da cidade. Então, ele ficava no templo, passava um pequeno vale, subia no monte, e no monte ele ficava ali para repousar com os discípulos e orando. E todo dia de manhã ele fazia o caminho contrário. Descia do Monte das Oliveiras, não é tão alto como todo mundo pensa, não é uma serra, não é onde ficou o Cristo Redentor Corcovado, é um morro que sobe, né? Parecido com as ladeiras que tem em São Paulo. É alto, mas dá para caminhar. Ficava junto ali com as oliveiras, que ali é um lugar onde plantava, né? Tinha essa questão do azeite, e de manhã ele ia lá ensinar. E era a tradição dos rabinos naquela época ensinarem ali. E tinham várias escolas de rabino, e cada um ensinava os seus discípulos. O ponto que chama a atenção é que, dentre tantos rabinos que tinham, o único onde todo o povo ia lá ouvir era Jesus. E isso, claro, que vai gerar problemas, vai gerar uma ciumeira, e gerou uma ciumeira que culminou num plano para matar Jesus. Tanto que logo depois desse texto, que ele vai falar do princípio das dores, fala sobre um conchavo que as autoridades começam a fazer para matá-lo, porque as pessoas não iam ouvir as autoridades, mas as pessoas iam lá para ouvir o que Jesus tinha para falar. Dito isso, tem um outro ponto importante. A ideia de culto, nesse período, é muito diferente da nossa ideia de culto. A nossa ideia de culto, qual que é? É um lugar que a gente se reúne por uma tradição todo domingo, referente pelo menos aos evangélicos, dizendo que houve a substituição do sábado e que o domingo é o novo dia do Senhor. Nem quero entrar na discussão sobre o dia do Senhor, mas já vou dizer para mim, todos os dias são dia do Senhor, mas não tem um dia especial para você guardar para o Senhor. Você tem que guardar todos os dias. Eu acho que o dia mais difícil de guardar é a segunda-feira, o dia que você vai no trabalho, que você tem que ser você mesmo, né? Que aí não dá para você ser a figura, o personagem que está na igreja. Quando é você, esse é o dia do Senhor, esse é o dia que você tem que aprender a guardar. Mas se todo mundo guardasse a segunda, terça, quarta, quinta, o sábado e o domingo ia ser tudo top. Mas infelizmente não acontece na vida como acontece na mensagem do pregador, né? Como falava aquele, enfim. Era muito diferente do nosso tempo. O que era o culto? Não tinha um lugar igual a gente tem, que se reúne, e tem os cânticos e alguém trazendo uma mensagem. O culto era literalmente realizado no templo, em que pese as comunidades mais afastadas de Jerusalém se reunissem nas sinagogas no sábado para a leitura dos rolos, né, que era das Escrituras, mas o culto mesmo, como colocado lá em Levíticos,
se dava no templo. E o culto consistia em como? Você levar a sua oferta. Você levava a sua oferta, você levava um bezerro, ou você levava uma pomba que não tinha dinheiro, ou levava cereal, e entregava para os sacerdotes e ficava esperando ele fazer a sua oferta, se você quisesse ver, imolar a sua oferta, colocar aquele seu cordeiro no fogo, ou você podia fazer uma oferta em dinheiro, como é o caso, mas era isso, era o culto. Não tinha uma reunião onde as pessoas ficavam cantando, tal. Tinha os levitas, provavelmente eles deviam ter os cânticos, mas ele era praticamente 24 horas. Tanto que lá em Levítico eles falam que o fogo do templo não apagava. Era 24 horas a fogueira, e 24 horas por dia tendo sacrifícios lá. Esse era o culto, que é muito diferente do nosso culto de hoje. Mas o que tem em comum entre aquele culto e o nosso culto de hoje? Que infelizmente talvez a gente não conseguiu se libertar. É a ideia da concretude. A ideia de que as coisas com Deus, elas são do mundo material. Então eu preciso ir em tal lugar, eu preciso levar tal coisa, eu preciso sentir, eu preciso ver, então eu preciso estar aqui no domingo, eu preciso fazer um monte de coisa no mundo concreto para que essas coisas agradem a Deus e para que essas coisas aplaquem a ira de Deus, como era na tradição dos antigos, a ideia de aplacar a fúria da divindade. E uma vez eu fazendo a minha oferta, fazendo a minha oferenda, fazendo o meu sacrifício, ali eu estava prestando uma adoração a Deus e estava tudo certo. O que isso tem de estranho? O que isso tem de abominável para Deus? O que tem de estranho, de abominável, é o fato da gente conseguir achar que Deus quer coisas da gente. Eu não sei porquê, e aí eu me incluo como todo bom ser humano, que a gente realmente acredita que Deus quer coisas da gente, coisas materiais, como se o nosso dinheiro pudesse comprar o favor de Deus, como se a nossa casa pudesse comprar o favor de Deus, como se a nossa oferta, o nosso dízimo, seja lá o que for, pudesse comprar alguma coisa de Deus, uma bênção de Deus, uma benevolência. Então nós criamos, semelhante a esse povo, uma relação com Deus que ela não é uma relação de intimidade pessoal, mas ela é uma relação que ela é mediatizada por coisas, e ela é comoditizada, ela é um negócio, é uma relação que se estabelece no mercantilismo, na negociação com Deus, onde Deus diz, ou a divindade, que é a tradição, né, do culto pagão, o que ela quer, como tem religiões hoje que fazem isso, que oferece pipoca numa sexta-feira, numa encruzilhada, que é essa mesma lógica, tá? Essa mesma lógica. A lógica utilizada para fazer um sacrifício de uma galinha numa sexta-feira, numa encruzilhada, para aplacar a fúria da divindade, ou ter um relacionamento entre aspas, tirar um proveito da divindade, é a mesma lógica que uma pessoa vai numa corrente num domingo ou numa sexta-feira fazer um tipo de sacrifício, de oferta, que o pessoal convencionou chamar de ato profético, e com isso achar que Deus vai dar alguma coisa. Vocês percebem? O que isso tem de nefasto? O que tem de nefasto é que a relação com Deus não se dá por meio de coisas, mas a relação com Deus se dá na profundidade de um coração quebrantado que efetivamente queira se relacionar com Deus. Então, primeira coisa que eu vou te falar uma coisa: Deus não precisa de nada teu. Deus não precisa de nada que é meu. Deus não precisa da gente. Deus não precisa da nossa ajuda para pagar a sua fúria, para ajudar contra os deuses do caos. Deus não precisa da humanidade para absolutamente nada. Deus não precisa de você, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa das coisas que você acha que você pode dar, e Deus não precisa nem de você para fazer qualquer tipo de obra que Ele queira fazer, porque Deus é soberano, Deus é autossuficiente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, e Deus faz aquilo que Ele quer, quando Ele quer, no momento que Ele quer. Então o culto e a ideia de adoração
que Deus permite ou que Deus nos chama, não é um chamado a criticar coisas, mas é um chamado a nós efetivamente gastarmos tempo com Deus. O que Deus quer não são as coisas que Deus quer, gente. O que Deus quer é a gente. É você, sou eu. E o tempo que você se dedica, o tempo que você se dispõe a abrir o seu coração, é gastar a sua vida com Ele. Porque Ele gasta o tempo dele contigo. Ele gasta o tempo dele comigo. Mas o quanto você está disposto a gastar o seu tempo com Deus? Isso ficou claro? Porque a adoração, gente, e louvor não é louvor. Cantar não é adorar. A gente chama de louvor, momento de louvor, momento de adoração, é que a gente está cantando. Eu posso adorar a Deus cantando. Mas eu também posso cantar e não estar adorando a Deus. Porque a adoração a Deus não é uma coisa externa que eu faço. A adoração a Deus é uma coisa que brota de dentro do meu coração, que sai de dentro para fora. É a questão do relacionamento. Sabe aquele teu amigo de infância, irmão? Que a vida vai mudar. Talvez vocês não tenham ainda, mas vocês vão ter. Eu já tive um que, infelizmente, já está na glória do Senhor lá. Está na glória, graças a Deus. Mas infelizmente passou. Esse tipo de amizade é o tipo de amizade que a vida não corrói e a vida não corrompe. Porque quando você chega numa certa idade, os relacionamentos eles começam a ser interessados. Pessoas se aproximam de você, não por quem você é, mas por aquilo que você pode proporcionar. Então toma cuidado, tá? Que de repente você pode ser a pessoa que se aproxima dos outros por aquilo que eles podem te dar. E para você perder o seu caráter e começar a ter essas relações interessadas, é muito rápido e muito fácil. A vida adulta quase sempre é assim. Nós temos muitos conhecidos, poucos colegas, e às vezes nenhum amigo. Porque a amizade não pressupõe aquilo que você pode dar. A amizade pressupõe quem você é e quem o outro é. Então, amigo de infância é aquele que você pode ter mudado de classe social, você pode estar, o cara mais rico do mundo, o cara pode estar lá na favela. Quando você quer ficar com o cara, você quer estar junto com o amigo. Não importa, porque você se conhece desde sempre. Ali não tem mentira, ali tem verdade, ali não tem interesse. Ali tem amor genuíno, amor de estar junto, amor de ficar junto, de compartilhar, de saber. Geralmente esse tipo de relação ou de amizade, ela não surge na vida adulta, não é que não possa surgir, mas geralmente vem da infância. Então, um amigo de infância é esse amigo. Ressalvadas as devidas proporções, adorar a Deus tem a ver com essa atitude sobre por que você se aproxima de Deus. Qual o teu interesse em se aproximar de Deus? O que você quer? É uma bênção? É uma coisa que Deus pode te dar? Por que eu venho na igreja? Só por aquilo que Deus pode me dar? Você está entendendo? A gente está vivendo um mundo onde as pessoas estão se relacionando com Deus como um coleguismo de vida adulta, meio coach. Então eu vou te ensinar, pouco pastor pregador é personal style. Eu vou te ensinar a preparar o seu pitch para 30 segundos de oração, vender o seu peixe e conseguir captar o que você precisa de Deus. Está entendendo? Vira um negócio, com Deus. Não tem intimidade. É negócio. Então, eu dava 10%, agora eu dou 20%. Porque dando 20%, eu exijo aqui, alguns outros não contratam e Deus tem que dar. Deus não tem que te dar nada, cara. Deus até tem que dar um negócio pra gente. Você sempre brinco. Brinco não, é sério isso. A única coisa que a gente merece da parte de Deus é o inferno. É isso. Todos somos pecadores. A única coisa que a gente merece, efetivamente, que Deus pode dar é o inferno. O inferno é o negócio mais justo que Deus podia dar para mim e para você. Mas Deus é diferente da gente. E Deus, pelo seu infinito amor, ele resolveu não nos dar o inferno. Ele deu seu filho, e se fez carne e ele morreu no nosso lugar, para nos dar a vida eterna. Verdade. E aí a relação com Deus, desse Deus maravilhoso que nos ama, ainda a gente sendo inimigo dele, não se estabelece por coisas, mas se estabelece pelo coração e da intimidade e o quanto você aprende e conhece dele a ponto de saber o que Deus pensa, o que Deus quer, a ponto da sua fé crescer e você não duvidar de Deus. Primeira camada desse texto. Duas classes de pessoas que buscavam a Deus e iam adorar a Deus no templo. Os ricos
e essa mulher. Os ricos, geralmente pessoas bem vistas na sociedade, e provavelmente eles faziam essa oferta à frente de todos, porque Jesus estava sentado. No outro texto lá em Marcos vai dizer que Jesus estava sentado olhando para a coletoria. Provavelmente devia ser um lugar perto da entrada do templo que as pessoas deixavam suas coisas. E muitos homens abastados, vindo de vários lugares, não só de Jerusalém, vinham lá, vinham com toda a sua pompa, dar grandes ofertas, mais grandes ofertas. O povo ficar, né? É igual, sei lá, um jogador de futebol famoso dá 5 milhões de oferta. Salvou aquela igreja, ajudou o povo de Jerusalém. Que bênção. E cada aí vem outro, tipo leilão, né? E eu dou 10 milhões. E esses são brother de Deus. Brother, íntimo de Deus. E mostrando aquela empáfia, aquela pompa, e fazendo negociata com Deus. E Jesus ali olhando, imagina Jesus sentado, vendo, e os discípulos, todo mundo olhando. Por que Jesus estava olhando o pessoal da oferta? E deviam tocar buzina, aquelas coisas tudo. E veio uma mulher ali, meio envergonhadinha, uma viúva. Já vou entrar no que significa ser viúva nessa época. E dá 2 moedas. 2 moedas. Vamos colocar assim, vai. Um deu 1 milhão, ela deu 500 reais. Não era nem o salário mínimo, é 500 reais a mulher. Beleza? É isso. Foi isso, a situação é essa. Os caras dando 10, a minha mulher ali dá 500 reais. Qual a segunda camada que a gente tem nesse texto? Aí vem o que Jesus falou. Deus, da oferta que foi dada, Ele não olhou a oferta que foi dada. Ele olhou o coração do ofertante. Porque é o coração do ofertante que é a verdadeira oferta. É o coração do ofertante que é a verdadeira oferenda. Não é o que você dá, mas é como você está dando o que você está dando. Como você está dando isso? Você está dando como Abel, pegando as 2 figuras lá do Gênesis, ou você está dando como Caim? Porque a história de Caim e Abel é a história de 2 irmãos que do nada resolvem que Deus precisava de coisas. Porque a Bíblia fala que Deus não pediu nada. A Bíblia não fala que Deus, a única coisa que Deus pediu, o homem não deu, foi o obediente. Pediu, não vai morrer, se você vai morrer. Foi a única coisa que ele pediu. E eles não fizeram. Mas estavam lá, vivendo, cuidando, trabalhando, eles tiveram uma ideia de oferecer alguma coisa para Deus que Deus não pediu. Deus não pediu nada para Caim e Deus não pediu nada para Abel, mas eles resolveram. Então, Abel falou, vou pegar o melhor do meu fruto que eu tenho aqui, que não é o fruto da terra, mas era das ovelhas, e vou dar o melhor e oferecer a Deus. E Caim falou, vou pegar do meu cereal e vou oferecer a Deus. E lá, já no Éden, diz a palavra que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. E a questão toda é que Caim ficou muito irado, muito doido com Deus. Por quê? Caim se relacionou com Deus da mesma forma que esses homens ricos, ou da mesma forma que talvez eu e você se relacionam. Vou fazer isso aqui, fazer uma média e vou receber um favor de Deus. Deus não aceitou a oferta de Caim, mas Deus aceitou a oferta de Abel. Quando Caim está revoltado, Deus é que procura Caim, tá? E Deus pergunta por que o rosto dele estava transtornado, por que ele estava tão irado. E aí Deus explica por que ele não aceitou a oferta de Caim. E a razão pela qual ele não aceita a oferta de Caim tem a ver com o coração de Caim. Caim não gastava tempo com Deus. Caim não estava preocupado em se relacionar com Deus. Caim não estava preocupado ou interessado em ter uma mudança de caráter, de modo que o caráter dele fosse reflexo do caráter de Jesus. Claro que Jesus não tinha sido revelado, então no caráter de Deus, ao qual ele tinha o privilégio, antes do primeiro homicídio, de ver e de falar. Então, assim, diferente da gente, a gente não consegue ver Deus e falar com Deus. Caim conseguia ver e falar. O momento ao qual o homem não tem mais contato com Deus, a presença de Deus se separa totalmente após a morte de Abel. Que aí diz a palavra que a partir dali começou a ser invocado o nome do Senhor. Mas até então, mesmo eles tendo sido expulsos do jardim do Éden, eles ainda falavam com Deus, conseguiam falar. Mesmo ele podendo falar com Deus, ele não se relacionava com Deus. Abel se relacionava.
Então a oferta de Abel foi aceita não pela oferta que ele deu, mas foi aceita porque Deus via em Abel alguém que era amigo dele. Como aquele amigo de infância que você quer gastar tempo junto, onde não é uma relação interessada, mas é uma relação genuína e de verdade. E aí fica que as grandes ofertas aqui, provavelmente elas não tinham verdade. E agora vamos falar dessa viúva, que é a outra camada. Porque essa mulher, Jesus reconhece a verdadeira oferta que foi dada ali. De todas as ofertas, a única que Jesus reconheceu foi dessa mulher, foram os 500 reais. Estou usando essa metáfora de 500 reais, não podia ser menos. Foram os 500 reais essa mulher. E por que Jesus reconhece que o que essa mulher ofereceu foi a única oferta genuína e verdadeira? Porque tem a ver com o coração dessa mulher. Tem a ver com a busca dela de querer se relacionar com Deus. Ser viúva no período daqui de Jesus, do ministério terreno de Jesus, era algo bem difícil. Era mais ou menos ser Dalit na Índia, é mais ou menos ser mulher nordestina, divorciada, que mora numa favela na capital de São Paulo, mais ou menos ser um ex-presidiário que resolveu ter uma vida diferente, mas tem as tatuagens, e aí onde ele vai, ele é marcado pela história dele. É mais ou menos como uma criança que nasceu sem pai nem mãe e foi criada em orfanato e sofreu vários abusos e violências e não tem ninguém que cuida. Porque em que pese ter um sistema de proteção social na Bíblia a respeito das viúvas, o fato é que no sistema patriarcal, o que é o sistema patriarcal? O sistema de governo deles era patriarcal. Quem manda é o homem, em primeiro lugar, mas não é só o homem pelo homem, é o homem o mais velho de uma família. Esse era o sistema patriarcal, era assim. Por isso, quando a gente lê lá sobre Abraão, que ele era o chefe da casa dele, ele era o patriarca da casa, ele era a autoridade, ele era o comandante da sua tribo. Esse era o sistema. E qual que era o papel da mulher? O papel da mulher era um só. E foi o papel da mulher na história da humanidade, controlada pelos homens até agora do século XX. O único papel da mulher é o que sempre foi em qualquer época, era da filha. Mais nada. Só que Jesus não é como nós. Em Jesus, que Deus não tem nada a ver com a gente, né? Deus é Deus, né? E não comungava dessas coisas. Mas esse era o papel da mulher. Então, a mulher, ela não tinha herança. Tá? A mulher, em algumas culturas, ainda assim, por exemplo, na cultura japonesa, a mulher não tem herança. Por isso que muitas culturas, quando uma mulher vai casar, o que você tem que fazer? Dá o dote. Às vezes o dote é a única forma de antecipação da herança para caso daquela viúva ou aquela mulher, se ela ficar viúva, ela tem alguma coisa. Porque ela não vai receber nada do pai dela. Ela pode ter nascido na família mais rica do mundo. A partir do momento que ela, casando ou não casando, ela não recebe nada. Ela não recebe nada. Se ela casasse, ela recebia alguma coisa. E no caso aqui, do período de Jesus, era pior ainda. Porque o dote não era nem para a mulher, o dote que ele pagava era um noivo, a família do noivo, para compensar a perda de uma mão de obra na casa. Como o cara, na verdade, ia ganhar riqueza, porque ele ia ter 5, 6 filhos, então era mão de obra, né? Para ele ter dentro ali do patriarcado dele, e a família estava perdendo a mão de obra, então ele tinha que pagar por receber essa mulher em casa. É mais ou menos assim, ela não era sujeito de direito, ela era tratada como objeto. Todas as mulheres. E a mulher não casada, divorciada, e no caso a viúva, sem filhos, era o cocô da barata do bandido. Era isso. Porque essa mulher não tinha. Se ela tivesse família decente, ela teria a herdeira. Se a casa dela fosse uma casa fiel a Deus, teria a lei do levirato, ela poderia casar com o irmão mais velho. Mas na maioria das vezes não era isso que acontecia. Cada um via o seu lado e desamparava essas mulheres. Que é por isso que a Bíblia o tempo todo fala sobre órfãos e as viúvas. Eram as pessoas mais desamparadas, eles não tinham propriedade, eles não tinham terra. Então essa mulher ela não tinha nada. A viúva, pobre, já implicava que era uma mulher que não tinha nada. Ela perdeu seu marido, ela não tinha herança, ela provavelmente não devia ter filhos, então ela não tinha como se sustentar. O ponto é esse, ela passava necessidade. Ela vivia em estado de miséria. Viúva no período de Jesus, sem filho,
vivia em miséria. Tanto que os judeus tiveram que mudar o regulamento da lei. E aí os rabinos mudaram depois do século II, século III, colocando o dote como uma reserva para a mulher, por conta da situação difícil que vivia. Então era alguém que não tinha nada. Nada. E aí vai acionar um outro gatilho, que é um gatilho que todo mundo tem. Esses homens tinham, essa mulher tinha, eu tenho, você tem. Que é o gatilho da relação de escassez, cara. A relação de escassez, ela é tão forte na nossa sociedade, na nossa vida, que ela comanda quem nós somos, do modo que nós nos organizamos e do modo como vivemos. O que é a relação de escassez? Dinheiro, cara. Dinheiro. Saber se amanhã a gente vai ter o que comer, saber se amanhã a gente vai ter um trabalho para ter sustento, saber se a gente vai ter como se vestir, saber se a gente tem médico para ir. Porque quando nós vivemos em estágio ou estado de vulnerabilidade, e é a realidade da maior parte da população brasileira, o estado de vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? Escola é uma porcaria, se você não pagar, você tem escola pública que Jesus Cristo. Só misericórdia. Saúde, se você não pagar, você fica na mão do SUS, que depende da sorte também. Depende se você vai no posto que eles vão te atender ou não. Aposentadoria, dando jeito também de destruir. Então a pessoa fica idosa, sem ter condições de sustentar, de trabalhar, ela não pode nem contar com o que ela vai receber. Se ela receber, se o que ela vai receber é suficiente. E aí vai, segurança pública, a gente vive em segurança privada. Já está privatizada há muitos anos, você não precisa morar em condomínio. No condomínio que eu moro lá, tem uns 10 funcionários lá. É tudo para segurança. Se tivesse segurança pública, não precisava ter 10 caras para cuidar do prédio. Não precisava. Precisava mudar de carro blindado? Não precisava. Você acha que se as pessoas tivessem uma vida melhor, as pessoas também entrariam com... Sempre entra, porque eu falo que quem não presta tem qualquer geração. Mas a quantidade de pessoas que entram na vida do crime não justifica, mas explica, porque a gente vive em necessidade. E todo mundo tem essa relação de escassez, cara, todo mundo. O cara que tem muita grana também ele tem, porque o medo dele é ele ficar sem nada. O medo dele é ele perder a empresa dele. O medo dele é ele descer de classe social. E às vezes até o medo conforme a vida que ele leva do jeito que vai ser recebido, né? Porque às vezes quem tem grana trata as pessoas super bem, né? Ótimo, ele trata. Você é uma pessoa maravilhosa, um cidadão exemplar. Você conhece o cara, é pior que os caras que estão no CDP, velho. Pior que mau caráter. Então esse cara ele fica desesperado para não perder. Porque a vida dele está no grana que ele tem, no saldo bancário dele e nos bens que ele tem. E no final, vamos falar a verdade, a nossa vida, como ela é, a realidade, é isso mesmo, é o que a gente tem. A gente só se preocupa com o que a gente tem, então a gente quer um emprego. Aí o cara vai roubar por quê? Para ter coisa. E essa lógica perversa é a lógica que invade também essa relação com Deus. Na relação de escassez. Então Deus só me serve se Ele trabalha na minha escassez. E me ajuda com a minha escassez. Se Ele não me ajuda com a minha escassez, não me interessa. Então eu busco a Deus para ficar rico, eu busco um monte de coisa. Nunca por quem Ele é. Essa mulher, cara, ela não tinha nada. Se tem alguém que estava lá no fundo, e na parte mais frágil, mais vulnerável nessa relação de escassez, não eram esses caras ricos aqui que estavam dando oferta. Era essa mulher. Porque essa mulher, o que ela tinha, provavelmente não era suficiente para o mês. Não era suficiente para o mês. O que ela tinha. Aí Jesus vai dizer que o que ela deu é maior que todas as ofertas. Porque toda oferta, e falo para mim que a gente dá daquilo que está sobrando, cara. É fácil dar para Deus daquilo que está sobrando. Eu ganhei R$2.000, paguei minhas contas com 1.500, sobrou 500, dei 100. Estou dando até menos que eu devia, mas estou dando o que está sobrando, dei mais, dei 300. Mas é do que está sobrando, cara. É do que está sobrando. Essa mulher não, os R$500 que ela deu,
que é as 2 moedas aqui, era a comida dela de amanhã. Mas ela não fez isso para conseguir alguma coisa de Deus. Esse é o grande virada. Tem gente que faz isso como xarope, com loucura, achando que vai receber alguma coisa de Deus e não entendeu como se dá a relação com Deus. Ela fez isso porque ela sabia quem Deus era. E ela fez isso com o coração quebrantado, numa verdadeira adoração e louvor a Deus de gratidão, porque ela tinha uma convicção inabalável que o tesouro e o sustento dela não vinha do dinheiro que ela tinha, mas vinha de Deus. Amém. O que ela tinha para aquele dia, ela falou, o que eu já tenho já não dá. Já que não dá, vou dar para Deus, porque Deus é que vai me sustentar. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas é Deus que vai me sustentar. E meu camarada, Deus viu, porque Jesus é Deus. Jesus viu. Jesus viu, Deus viu. Deus viu. Deus viu que ela queria se relacionar com Ele. Deus viu e tem certeza, a Bíblia não fala, mas que Deus honrou essa mulher. E Deus providenciou o sustento para essa mulher, porque ela buscava a Deus, não porque Ele podia dar, mas porque em Deus era. E essa é a grande beleza do texto e o porquê Jesus fala, a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor se dá quando o nosso coração louva e busca a Deus, porque Ele é, independentemente daquilo que Deus pode dar. Tem que ser uma relação de amor incondicional, assim como Deus nos ama. Se tem condição, se tem senão, se tem negociata, não é o tipo de relacionamento que Deus quer. E se relacionar com Deus é tão fácil, cara. Você não precisa de tempo, você não precisa de um lugar de culto, você não precisa ter grandes instrumentos, você não precisa sequer ter nada. Você só precisa ter um lugar, pode ser na rua, para sentar, parar 10 minutos, fechar os seus olhos se quiser e orar, e colocar o seu coração na mão de Deus. É aí que está a verdadeira oferta, é aí que se desenrola a verdadeira adoração, é aí que se desenrola o verdadeiro louvor. Por isso que a oferta dessa mulher era maior do que todos os que tinham dado, maior do que a minha, maior do que todos os milionários, maior do que todos os sacrifícios feitos nessas igrejas não pentecostais, maior que tudo, cara. Porque o sacrifício que Deus olha e Deus aceita é um coração quebrantado diante dele. Amém. E no final, tudo que se resume é no relacionamento de intimidade com Deus, e depende da gente querer isso. O evangelho é muito simples, cara, e a gente gosta de complicar. Não precisa de coach, não. Não precisa de pastor letrado para te explicar. Não precisa. Não precisa de teólogo para explicar qual o segredo da vida eterna, qual o segredo da relação com Deus. O segredo da relação com Deus é você se relacionar com Ele. Muitas coisas eu posso fazer por você, e você pode fazer por mim. Muitas coisas, de novo eu falo. Eu posso interceder por você, eu posso preparar um estudo por você, alguém pode fazer isso. O pastor João pode me chamar de quarta-feira, que eu chego cansado do trabalho, não quero participar do culto, ele me chama lá, não vou participar. E a carta, não, entra aqui, irmão João. Pode fazer tudo isso. Tudo isso pode fazer, cara. A única coisa que ele não pode fazer por mim, eu não posso fazer por vocês, é o meu coração e o seu coração se quebrantar diante de Deus para se relacionar de verdade com Deus. E é aí, cara, que o milagre acontece. É aí que o encontro com Jesus se dá. E é aí que a fé se revela, porque a gente crê num Deus vivo, num Jesus que não morreu, mas que ressuscitou. A gente não se relaciona com o livro, vou bater sempre firme nisso. Nós se relacionamos com uma pessoa, a pessoa de Jesus. É com Jesus que a gente se relaciona. Eu uso a Bíblia, o livro, como instrumento para me relacionar com Ele. Mas eu uso a oração para me relacionar com Ele. Eu uso os cânticos para me relacionar com Ele. São instrumentos, eles não são fim em si mesmo. Mas a relação só acontece se o meu coração efetivamente quiser se relacionar com Deus. E é muito simples. É simples. Não adianta vir alguém falar que custa isso, 40 dias de... Não é isso, cara. É no dia a dia, é eu querer simplesmente me relacionar. E aí tem a ver com o coração. Como que é meu coração? Meu coração é um coração transformado, um coração cheio de luz, porque o Espírito Santo habita em nós e fomos transformados por Cristo Jesus. E aí nós ansiamos e temos sede da presença e da glória e da graça de Deus. Ou é um coração em trevas que se recusa a se relacionar com Deus. E aí você começa a criar subterfúgios, mecanismos para tentar substituir aquilo que você não pode dar, que você não está afim. Aí você dá oferta para tentar comprar o favor,
Você vai todo domingo para tentar fazer um esquema, ou você vai para o ateísmo, começa a falar mal de Deus, igual eu vejo, mas cara, sai da igreja e fica revoltado. O que Deus tem a ver, cara, com o irmãozinho que virou a cara para você? Deus tem nada a ver com isso, velho. Deus foi a pessoa que morreu na cruz salvando você. O que Deus tem a ver com isso? Que o pastor lá é ladrão. O que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com o diabo? Traduzindo, a gente culpa Deus pelo diabo. O diabo é o diabo, os filhos do diabo são os filhos do diabo. Está cheio de filho do diabo. Eu já fui um filho do diabo. Talvez você seja um filho do diabo. Mas você tem a oportunidade nessa noite de ser um filho de Deus. Basta aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e ter a tua vida transformada, como Jesus transformou a minha. Amém. Mas uma vez que nós somos salvos, é isso que Deus quer. Relação. A relação, cara, se vier aqui é legal, a gente está junto, mas dá para você se relacionar com Deus na sua casa. Fernando, eu não tenho lugar, vem no chuveiro lá, meu. Quantas vezes eu já chorei no chuveiro, já orei no chuveiro, quanta conta de luz eu não paguei, porque no chuveiro eu me quebrantava diante de Deus. Não importa, entra no teu quarto e se relacione com Deus, tenha intimidade com Deus, porque a oferta que Deus busca não é a quantidade de dinheiro que você pode dar, o que você pode dar. A oferta que Deus busca é o teu coração, o meu coração. E por um coração quebrantado, Deus não rejeita de forma alguma. Amém? Amém. Coloca a cabeça e vamos orar.